Deus, graça e paz, igreja. Amém? Aleluia. Vocês estão aqui ou só o corpo que está aqui? Glória a Deus. Que bênção. Bom estarmos juntos nesse dia com chuva aqui, né? Previsão de tempestade, mas graças a Deus que o Senhor nos deu graça e veio uma chuvinha leve. Não sei se é bom ou se é ruim, né? Com essa falta de água que estamos tendo aqui, mas o Senhor sabe de todas as coisas e para nós aqui com certeza foi bom. Muito bom ter você conosco. Em nome da IBN Pinhais, eu dou bem-vindo a você, dizer da alegria do nosso coração de poder ter você aqui conosco, vocês que estão nos acompanhando aí pelas mídias sociais, por meio do Facebook, sejam bem-vindos neste culto de louvor e adoração a Deus. Muito bom ter a presença de vocês, cada um de vocês. É um privilégio poder alcançar a vida de vocês, a casa de vocês, através desse canal, administrando, servindo a palavra do Senhor ao coração de cada um de vocês. Muito bom mesmo, e nessa noite, que o Senhor possa falar mesmo aos nossos corações, possa trazer, derramar da graça dEle, do favor dEle, fazendo transbordar de forma realmente abundante, assim como Ele já o fez aqui no louvor, que Ele possa fazer também durante essa palavra, trazendo conhecimento ao nosso coração, trazendo transformação, fazendo com que as nossas vidas sejam edificadas na presença dEle. Amém? Eu gostaria de ministrar aos irmãos nessa noite uma palavra a respeito da nossa produtividade no reino. Muitas vezes nós nos deparamos nas nossas vidas ou na vida da igreja onde nós congregamos, é comum isso em todos os lugares, nós percebermos a vida de pessoas que entregaram realmente os seus corações a Jesus, que têm um compromisso com a palavra de Deus, mas que vivem muitas vezes o que nós chamamos de uma vida de mornidão, uma vida improdutiva. Então eu queria falar um pouco hoje sobre o tema: por que há cristãos improdutivos e inoperantes? Obrigado, querida. O que é que pode fazer com que isso possa acontecer nas nossas vidas? Isso não é coisa que pode acontecer apenas na vida das outras pessoas. Isso não é para que nós possamos, essa palavra também não é para que nós possamos ficarmos apontando para a vida dos outros, de forma alguma, mas é para que nós possamos corrigir o nosso coração, alinharmos o nosso coração com tudo aquilo que a palavra de Deus diz para as nossas vidas, trazermos realmente o entendimento a respeito dos princípios, dos parâmetros da palavra de Deus para o nosso coração, para que juntos nós possamos desempenhar tudo aquilo que o Senhor planejou para que cada um de nós pudéssemos fazer durante os nossos dias aqui na terra. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Vamos ler, vamos falar sobre quase todo o capítulo, mas vamos ler apenas os 2 primeiros versículos por enquanto, para poder iniciarmos aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Pedro vem falando a você e a mim, a nós que recebemos a mesma fé que eles receberam, a fé que vem como resultado
da justiça de Deus, através de Cristo Jesus, a fé que vem para nos fortalecer, para nos capacitar, para transformar as nossas vidas e nos ferramentalizar para podermos viver aquilo que é o propósito de Deus. É para nós, é para você, é para mim que Pedro está falando, e é conosco que o Senhor quer ministrar nessa noite, para que essa fé que nós recebemos, que é extremamente valiosa, mas que ela precisa ser incrementada com algumas coisas, que ela precisa ser realmente construída para que possa produzir na sua plenitude aquilo que é o propósito de Deus, e são esses os parâmetros que nós queremos identificar nessa noite, para que juntos nós sejamos realmente pessoas cuja vida faça a diferença no meio da nossa geração tão corrompida e perversa. Amém? Vamos orar, vamos colocar mais uma vez esse tempo diante do Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa noite, de podermos ministrar aos nossos irmãos, de podermos, Senhor, com a Tua palavra, sendo a lâmpada para os nossos pés, sendo a luz para o nosso caminho, nós podermos meditar nela, termos o nosso coração alimentado, abastecido, e é isso que nós clamamos ao Senhor nessa noite. Não permita que nenhum de nós saiamos deste momento sem termos sido plenamente moldados pelo Senhor, sem que sejamos, Senhor, chamados à atenção, sem que a Tua graça, o Teu favor derramado sobre nós nessa noite, traga o temor aos nossos corações, e que nós possamos assim, Senhor, providenciar para as nossas vidas aquilo que é responsabilidade nossa, para que possamos produzir a 100 por 1 no Teu reino, em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, Pedro ele inicia essa carta trazendo o conhecimento dos irmãos que a fé que eles haviam recebido era a mesma fé daqueles que foram testemunhas oculares do ministério de Jesus aqui na terra. Pedro, ele começa a explicar e ele começa a dizer: olha, eu estava lá no Monte Santo, quando do céu uma voz foi ouvida dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E Pedro então, ele vem dizer aos irmãos: olha, a fé que vocês receberam é a mesma fé que nós recebemos. Por quê? Porque a igreja, ela estava de alguma forma, apesar de terem recebido a mesma fé, como diz um cântico da harpa cristã, pela fé que uma vez nos foi dada para servir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, lutarei com valor pelos céus. Quero andar de valor em valor, né? Então, que aqueles irmãos, apesar de terem recebido essa mesma fé, eles não estavam produzindo da mesma forma que os apóstolos produziam, ou da mesma forma que alguns discípulos de Jesus produziam. E Pedro então vem trazer à consciência da igreja aquilo que era necessário para que eles pudessem então produzir, para que na vida deles, tendo agora a fé que eles haviam recebido de Cristo Jesus, que eles pudessem também agora serem produtivos. Então ele vem dizendo aqui no versículo 3, o seu divino poder nos deu tudo que é necessário, ou tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Ele vem dizendo: olha, aquilo que você precisa para a vida. Ele não está falando de uma vida, essa vida que nós vivemos, essa vida de existir. O termo usado aqui no vernacular, ou seja, na língua original, é zoe, é a vida de Deus, é aquela da absoluta plenitude da vida, tanto na essência como eticamente, que pertence a Deus e que por meio dele foi nos manifestado através de Jesus Cristo. É realmente essa vida real, essa vida genuína, essa vida ativa, vigorosa, devota a Deus, abençoada. Ele vem dizendo: Deus, pelo seu divino poder, ele já nos deu de tudo que necessitamos para essa vida, para nós vivermos essa vida. Mas não somente essa vida, ele diz que é para duas coisas, tanto para a vida quanto para piedade. Então Deus já nos capacitou
Ele já capacitou a você e a mim, Ele capacitou a igreja, Ele capacitou aqueles cujos corações foram entregues nas mãos dEle, para que eles pudessem viver uma vida plena, uma vida em abundância, e para que eles pudessem viver uma vida de piedade. Nós confundimos muitas vezes a piedade com dó, não é? Eu não sei por que há na nossa cultura uma ideia de que piedade está ligada a dó. Mas não, a piedade, ela vem exatamente da reverência, do respeito, de vivermos essa fidelidade de Deus. A piedade, ela está envolta naquilo que hoje tem, de uma forma pejorativa, ganhado um sentido negativo, que é a religiosidade. Não é? Ruim é a falsa religiosidade, a religiosidade, que é aquilo que nós vivemos, o louvor, a adoração, o levantar de mãos, a comunhão, todas essas coisas, elas fazem parte do bojo do nosso culto a Deus, da nossa religião, da nossa religiosidade. Então, a palavra do Senhor diz que essa piedade foi nos capacitada por Deus, para que nós pudéssemos viver nela. Mas Ele diz também, que essa capacitação, ela vem por meio do pleno conhecimento de Cristo Jesus. É conhecendo plenamente aquele que veio, que se entregou por nós, que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É nesse conhecimento, é através desse conhecimento, que nós vamos poder desempenhar todas essas coisas. O versículo 3, ele continua dizendo o seguinte: por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio delas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. Então Pedro vem trazendo algo que é muito profundo. Se nós formos parar para nos determos em cada uma desses aspectos dualísticos, que ele vem trazendo sempre um duplo resultado daquilo que Deus vem fazendo, e agora nessa parte do texto ele vem dizendo que dessa maneira Deus nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas com uma finalidade. As promessas de Deus, as grandiosas e preciosas promessas de Deus, é para que nós nos tornemos participantes da natureza divina dEle. Cada uma das promessas de Deus é para que você tenha convicção, porque nós sempre procuramos lembrar que a nossa salvação, ela depende do que Deus fez, única e exclusivamente, e a certeza da nossa salvação depende do que Jesus disse. Ele disse que aquele que realmente olhasse para Ele, aquele que o buscasse, já teria a sua salvação garantida. Aquele que derramasse o seu coração na presença dEle, aos pés dEle, quando Ele diz, como nós citamos na pregação passada, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também todo aquele que olhar para mim, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós olhamos essas promessas de Deus, diz o apóstolo Pedro, que elas são dadas para que nós pudéssemos participar dessa natureza divina, para que você e eu pudéssemos ter em nós mesmos, ou termos em nós mesmos, a natureza divina e sermos capacitados para fugir da corrupção que há no mundo, para participar da natureza dele e para fugirmos da corrupção que há no mundo. Então Pedro vem advertindo que pode ser que você e eu, mesmo tendo essa fé que ele cita aqui no começo, que é igualmente valiosa, ou seja, a mesma fé que foi dada àqueles que andaram com Jesus, que participaram dos milagres, que ouviram a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado. Pode ser que nós, mesmo cheios de fé, mesmo cheios de conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, conhecendo a Bíblia, como dizem alguns, de capa a capa, podemos ainda sermos cegados, podemos ainda estarmos cegos, não conseguirmos enxergar aquilo que é o propósito de Deus. E pior do que isso,
e ainda termos retirado de nós a operosidade e a produtividade. Como é que isso seria possível? Como é que pode o nosso coração cheio de fé e de conhecimento de Deus, ainda assim, termos os nossos olhos cegos? Pedro, ele, lá no versículo 9, nós já vamos chegar lá, não olhe agora não, daqui um pouco a gente chega, né? Lá no versículo 9, ele vai dizer que se faltarem em nós algumas condições que são necessárias para que a plenitude de Deus se manifeste, para que a nossa vida possa produzir na presença de Deus, se faltar isso nas nossas vidas, nós estaremos cegos, vamos enxergar apenas o que está perto, e ainda teremos tanto a nossa operosidade, ou seja, o nosso agir, o nosso desempenho, e também a nossa produtividade interrompida. E muitas vezes seria normal, natural, que nós colocássemos a culpa no diabo, mas o apóstolo Pedro vem trazendo aqui uma palavra do coração de Deus mesmo, para chamar você e eu a atenção, para que nós possamos entender que existem algumas coisas que são responsabilidades nossas, e que se nós não assumirmos a nossa responsabilidade, se nós não as colocarmos em prática, certamente nós anularemos, nós minimizaremos, ou até mesmo, como a própria palavra do Senhor diz, nós deixaremos de consolidar aquilo que é o propósito de Deus nas nossas vidas. Ele diz que a falta de empenho das nossas vidas em fazer parte, em fazer a nossa parte, além de fazer com que nós fiquemos cegos, ainda vai fazer com que nós deixemos de consolidar o nosso chamado e a nossa eleição. Eleição, não estou falando de predestinação. Eleição, eu estou falando do propósito de Deus. A Bíblia diz que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, para que em Cristo fôssemos feitos filhos de Deus. Então, lá na eternidade, Deus elegeu-nos como seres humanos, como homens, como raça humana, para que nós pudéssemos, através de Cristo, sermos eleitos. Jesus então vem, se oferece, abre para nós a porta, rasga o véu de alto a baixo, para que nós tenhamos acesso ao Santo dos Santos, mas para que isso se efetive nas nossas vidas, é necessário um empenho. Só para a gente antecipar um pouquinho, veja aí o versículo 10, que diz o seguinte: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. O nosso chamado e a nossa eleição, essa da qual eu estou falando, ela precisa do nosso empenho, eles precisam do nosso empenho para que sejam consolidados na nossa vida. E se não nos empenharmos, se não decidirmos realmente fazermos a diferença, fazermos a nossa parte, o apóstolo Paulo diz: pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos para entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é algo muito profundo, aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações. A nossa parte nesse chamado, a nossa parte na consolidação do chamado, na consolidação da vocação, a nossa parte de fazermos a nossa fé mais robusta, de estarmos dando um corpo com uma dimensão maior à nossa fé. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos nos posicionar e sermos diligentes, e a palavra, como o próprio Paulo diz, nos empenharmos, o próprio apóstolo Pedro diz, nos empenharmos, porque sem empenho, sem uma dedicação, não é algo que vai acontecer naturalmente isso nas nossas vidas, é algo que fará com que seja necessário da nossa parte um empenho. Agora veja aí o versículo 8, versículo 5, vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude. A fé que ele havia falado lá no começo. A fé lá do versículo 2, do versículo 1, que nós recebemos a mesma fé
que ressuscitou, ou que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, trouxe aos apóstolos, aqueles que foram testemunhas oculares, e que nós também recebemos, essa mesma fé, essa fé que é igualmente valiosa. O apóstolo Pedro agora vem dando, vamos dizer assim, a cereja do bolo. Em outras palavras, ele está dizendo, não adianta vocês terem a mesma fé que nós temos, os apóstolos, aqueles que viram a Jesus, que estiveram com Jesus, não adianta vocês terem essa mesma fé, não adianta vocês terem recebido do Senhor, por seu divino poder, essa capacitação para viver uma vida, o zoe de Deus, uma vida plena, para viver a piedade, se vocês não estiverem dispostos a fazerem algumas coisas. E é aí que ele vem dizendo aqui, a partir do versículo 5, por isso mesmo, ele diz, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude. Então preste atenção, ele diz empenhem-se, porque é você e eu quem acrescentaremos à nossa fé virtude. Então essa fé, o que é essa fé? Essa capacidade que nós temos de crer que algo é verdadeiro, essa capacidade que nós temos de crer no invisível, de obter o impossível, essa capacidade que Deus nos dotou para que nós pudéssemos termos comunhão com Ele, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação, porque a salvação é pela graça, por meio da fé. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Essa mesma fé, ela precisa de alguns requisitos, e esses requisitos não é Deus quem vai colocar nas nossas vidas, ou na nossa fé, somos nós mesmos. E a primeira que Pedro vem dizendo, ele diz, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude. Virtude, falando aportuguesadamente, o termo no vernacular, ali escrito no grego, é arete, que significa uma conduta virtuosa, de pensamentos, sentimentos e ação. Isso fecha com aquilo que a palavra de Deus já vem dizendo o seguinte, que a fé sem obras é morta, e já ministrei aqui com os irmãos. Então Pedro vem dizendo, vocês precisam se empenhar para que a fé de vocês não seja simplesmente algo imaginário. Não, vocês precisam acrescentar à fé de vocês virtude. E o que é virtude? Uma conduta virtuosa. Aí a fé ganha corpo. Aí a fé deixa de ser algo simplesmente do imaginário, algo que não é palpável. A partir do momento que eu aplico, eu acrescento à minha fé uma conduta virtuosa, tanto de pensamento quanto de ação, a minha fé passa a ser palpável, ou palpável. Eu consigo começar a dimensioná-la. E ele diz que somos nós quem temos que fazer isso. Nos empenharmos para acrescentar à nossa fé a virtude, essa bondade moral, essa capacidade que nós temos, de que quando há realmente um empenho das nossas vidas, através daquilo que Deus já nos capacitou, como Paulo já diz, o seu divino poder, através do seu divino poder, Ele já nos deu tudo que nós precisamos. Sem esse divino poder, sem essa capacitação de Deus, é óbvio que ninguém consegue acrescentar virtude a coisa alguma, porque nós somos maus. Mas Ele, para isso, Ele já tinha dito ali no versículo 3, o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para essa vida, para vivermos aquilo que é o propósito de Deus. Então o primeiro passo que Ele diz, para que nós possamos acrescentarmos à nossa fé, é a virtude. E Ele diz, depois que nós acrescentamos a virtude, Ele diz, a virtude, o conhecimento. Depois que você acrescenta a virtude, você precisa acrescentar o conhecimento. Conhecimento já é um termo um pouco mais conhecido na nossa língua, é gnosis.
não é simplesmente um conhecimento que eu obtenho ao ler alguma coisa, mas é um conhecimento que está ligado a uma inteligência, ou seja, a um entendimento, porque o conhecimento, nesse sentido de eu ler e obter um conteúdo, a Bíblia diz que esse conhecimento, ele causa a morte. É por isso que a palavra do Senhor diz que a letra mata. Mas como que a letra mata se o nosso conhecimento vem através da letra? Certo? Mas é porque o que a palavra está dizendo é que um conhecimento sem um entendimento, sem o Espírito agindo nas nossas vidas, ele vai matar. É por isso que ele diz que depois que eu acrescento a minha fé virtude, eu preciso acrescentar a ela também o entendimento, o conhecimento, esse conhecimento mais profundo, esse conhecimento que eu obtenho não lendo, mas vivendo, experimentando, que a virtude vai trazer essa conduta de pensamento, essa conduta dos sentimentos, das ações, vai respaldar, para quê? Para que aquilo que eu li, aquilo que eu ouvi, possa ganhar um corpo de conhecimento, entendimento e uma inteligência no sentido de entender realmente. E é você e eu quem devemos acrescentar isso à nossa fé. Terceiro lugar, ele continua dizendo, e ao conhecimento, versículo 6, o domínio próprio. Domínio próprio não é algo que nós devemos ficar pedindo para Deus, é algo que nós devemos decidir acrescentar à nossa vida de fé, à nossa fé. O termo no original é krateia, significa autocontrole, a capacidade de você se controlar, é uma virtude de alguém controlar os seus próprios desejos, as suas paixões, as suas vontades. Isso somos nós quem temos que nos empenharmos para acrescentar à nossa fé. E isso será fundamental, nós veremos, e assim como já falamos na introdução aqui, se essas coisas não estiverem nas nossas vidas, nós seremos anulados, a nossa fé será anulada, o nosso chamado será anulado, a nossa vocação será anulada. Então não é algo que nós podemos negociar, não é se eu quiser, pode ser que eu me empenhe, pode ser que eu não empenhe, não. Isso, Pedro nos chama a essa responsabilidade para nós entendermos isso. Nós precisamos fazer com que a nossa fé saia desse âmbito inicial, que vai simplesmente ser algo que não é palpável, não é visível, para ser algo que tenha corpo, que possa nos sustentar no meio da tribulação, que possa abrir os nossos olhos, que possa fazer a diferença nas nossas vidas, na nossa família e naqueles que estão ao nosso redor. Então o domínio próprio é algo que precisa ser acrescentado por cada um de nós, diz o versículo 6, e depois ele continua dizendo, ao domínio próprio, a perseverança. Perseverança, hupomone, no original, que significa estabilidade, constância, tolerância. Perseverança é a capacidade da pessoa que não se desvia do seu propósito, não se desvia da sua lealdade, a sua fé, a sua piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Então veja só que o que vai fazer com que você e eu não desistamos nos momentos de provação, nos momentos de sofrimento, é a nossa decisão de incrementarmos a nossa fé, de produzirmos, fazermos com que nos empenharmos para acrescentar à nossa fé a perseverança. Não adianta nada você ter muita fé, você poder colocar a sua fé aí a virtude, o domínio próprio, o conhecimento, a piedade, se você não tiver perseverança. E a perseverança, ela precisa, conforme Tiago diz, a perseverança ela tem uma ação completa nas nossas vidas.
é ela que vai fazer com que nós possamos receber, alcançar os propósitos de Deus. Então é possível haver cristãos que tenham uma fé que não é perseverante, que tenham uma fé que não tem piedade, uma fé que não tenha o domínio próprio. Pode ser que tenha? Pode, é o que Pedro está dizendo, porque isso precisa de um empenho, e precisa que nós possamos nos dispormos a fazer isso. Que nessa noite nós possamos nos lembrar que a perseverança é algo que você e eu precisamos acrescentar à nossa fé. Precisamos estar decididos a não voltar atrás. Precisamos estar decididos a não desviarmos o nosso propósito, a nossa lealdade, a nossa fé, as alianças que fizemos, os propósitos que fizemos. A Bíblia diz que você não é obrigado a prometer, a jurar, mas a partir do momento que você promete, a partir do momento que você se compromete, você precisa cumprir. E não adianta nós termos uma fé que não persevera, uma fé que no meio da tribulação, na hora da dificuldade, nós voltamos atrás. Não adianta. Então ele diz que nós precisamos, depois de termos acrescentado o domínio próprio, precisamos acrescentar a perseverança. E ele diz que a perseverança, nós precisamos acrescentar a piedade, que é exatamente o termo no original lá, eusebeia, que significa reverência, respeito, fidelidade a Deus. Nós precisamos colocar o nosso coração exatamente dessa forma, reverente a Deus, sabermos quem Ele é, termos o temor de Deus no nosso coração, respeito, honrar a Deus acima de todas as coisas, não simplesmente por palavras, mas que as nossas ações também honrem a Deus, fazendo com que a piedade seja algo pleno, presente, constante nas nossas vidas. E ele continua dizendo ainda, que a piedade, que depois de acrescentarmos a piedade, nós devemos acrescentar, versículo 7, a piedade, a fraternidade. A fraternidade é o termo chamado Filadélfia, é esse amor dos irmãos, é essa comunhão, é esse amor fraterno. É impossível você acrescentar, você dar corpo à sua fé, sem você estar ligado fraternalmente, sem você estar ligado a um corpo de Cristo, porque é neste corpo que nós acrescentaremos essa fraternidade à nossa fé. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós não devemos deixar de congregar, como fazem alguns, mas nós devemos nos mantermos nesse propósito. Por quê? Porque é nesse congregar que nós vamos fazendo com que a nossa fé crie músculo, que a nossa fé se fortaleça, que a nossa fé seja mais robusta, e é para isso que Pedro está nos chamando a atenção, para que nós possamos acrescentar também a fraternidade. E a fraternidade, ele diz que nós devemos acrescentar o amor, e o termo lá é ágape, esse amor de Deus, que emana, que flui através das nossas vidas. É para isso que nós nos reunimos, é para isso que vem a fraternidade, para que nós possamos fluir o amor de Deus e transformarmos a vida de cada um. Agora prestem atenção, vou ler o texto completo e dar sequência para que nós possamos entender melhor. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Agora veja o que diz o versículo 8, porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Pedro está dizendo, somente essas virtudes, estando presentes, por uma determinação nossa, por um empenho nosso nas nossas vidas, sendo acrescidos à nossa fé,
somente essas virtudes terão a capacidade, terão o poder de fazer com que nós, mesmo tendo o conhecimento de Cristo Jesus, sejamos inoperantes. Então, por que é que temos cristãos que são inoperantes, improdutivos? Porque são pessoas que não estão dispostas a empenharem as suas vidas, a envidarem todo o esforço para que a sua fé seja realmente solidificada, para que a sua fé seja robustizada, ganhe corpo, para que ele possa enfrentar, para que ele seja perseverante, para que ele possa ter realmente na sua vida a virtude, o conhecimento, para que ele possa ter na sua vida tudo aquilo que a palavra de Deus diz, a piedade, a fraternidade, o amor. Se não houver uma disposição de pagar o preço, é por isso que há hoje pessoas, sim, a Deus e não à igreja. Isso é impossível à luz da palavra de Deus, porque é necessário. Uma das virtudes para fazer com que nós não sejamos inoperantes e não sejamos improdutivos é exatamente a fraternidade, o amor ágape fluindo no meio da igreja, fluindo no nosso meio, onde o irmão pisa no meu calo e eu tenho a oportunidade de poder fazer a diferença na vida dele, onde eu tenho a oportunidade de fluir o amor de Deus. Queridos, isso é o que faz com que, segundo o próprio apóstolo Pedro, nós sejamos impedidos de sermos improdutivos, inoperantes. E veja só, essas qualidades precisam estar presentes nas nossas vidas. Veja o versículo 9: todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, meus irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Por isso que vocês vão ver que as pessoas que não congregam são os maiores críticos da igreja, e que se dizem cristãos, e que professam o nome de Cristo, e que muitas vezes usam as redes sociais mais para poder acusar aqueles que estão de alguma forma, muitas vezes até se arrastando, lutando, indo para a igreja, mas o dedo acusador daqueles que não se empenham para poder fazer com que a sua fé seja robusta, para que ele possa produzir. E onde é que eu vou produzir, queridos? Em primeiro lugar, na minha casa. Vou produzir também no meu trabalho, na minha escola, vou produzir no meu bairro, vou produzir na igreja, vou produzir em todos os lugares, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para que fôssemos produtivos. E por que alguns não produzem? Porque não se empenham, correm do tratamento, correm porque dentro da igreja existem pessoas que estão aqui em um nível um pouco mais elevado, mas existem os que estão começando, e a Bíblia diz que nós devemos suportar a todos. E nós precisamos entender que naquele dia não haverá desculpas, não haverá desculpas. O pecado do seu irmão, o pecado do seu pastor, ele não será suficiente para ilidir você, para tirar a sua culpa diante de Deus. Eu não vou na igreja porque tem muitos falsos lá. Porque o pastor é isso, o pastor é aquilo. Isso não vai ilidir a sua culpa, a sua improdutividade. É por isso que esse tipo de pessoa se encaixa perfeitamente naquilo que Pedro está dizendo, que se você não tem essas coisas, se você não tem perseverança, se você não tem essas qualidades, a virtude, você é cego, só enxerga o que está perto. E como cego, é improdutivo, se esquece daquilo que é necessário que venhamos a fazer. A purificação das nossas vidas,
a transformação. Então saiba de uma coisa nessa noite, todos vocês que estão aqui, vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, se você não estiver disposto, se você não estiver disposta a acrescentar à sua fé todas essas qualidades, você será desqualificado no reino, porque a palavra do Senhor diz, que se você não se empenhar ainda mais, para consolidar o seu chamado e a sua eleição, vocês vão tropeçar, É essa leitura contrária ao senso que nós entendemos, porque Pedro, ele vem dizendo, portanto, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Mas se você não agir dessa forma, você vai tropeçar na pedra de esquina, na rocha de escândalo, na pedra que faz cair. Então decida nessa noite. Nós queremos muitas vezes jogar essa responsabilidade para Deus, nós não queremos nos empenharmos, nós queremos que Deus resolva essas questões, nós queremos que Deus venha acrescentar essas coisas nas nossas vidas. É mais fácil a gente orar, pedir para Deus colocar isso nas nossas vidas, do que nós nos empenharmos. Mas infelizmente, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não diz para você orar, para você conseguir essas coisas na sua vida. Não. Você pode ter todo o seu conhecimento teológico, bíblico, e se torne um peso para as pessoas do seu lado, para as pessoas na sua casa, para as pessoas ao seu redor, na sua congregação, por se tornar apático, um crítico inveterado e uma pessoa improdutiva. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que não sejamos cegos, que sejamos uma igreja, que sejamos um povo que está realmente decidido a empenhar-se para acrescentar cada uma dessas qualidades, dessas virtudes às nossas vidas, porque se elas estiverem presentes nas nossas vidas, nós jamais hemos de tropeçar. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu queria que você colocasse agora diante de Deus, você que está aqui, você que está aí na sua casa, o quanto de virtude você tem acrescentado à sua fé, a sua conduta, como tem sido, os seus pensamentos, as suas ações, a sua moral, como é que tem sido? A sua conduta realmente atesta a sua fé? Ou nós professamos, ou você professa muita fé, mas quando você vai ver as suas atitudes, são exatamente as mesmas atitudes das pessoas mundanas, aquelas que não têm um compromisso com Deus. Você tem acrescentado à sua fé virtude? Você tem acrescentado à sua fé conhecimento? Tem buscado realmente entender aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem lido na palavra de Deus? Tem buscado um conhecimento profundo, uma intimidade com Deus, um conhecimento que não está pautado apenas naquilo que se ouve, naquilo que se lê, mas naquilo que realmente se experimenta diante de Deus? Quanto você tem acrescentado à sua fé de domínio próprio? Você tem decidido pagar o preço para que a sua vida seja guiada pela palavra de Deus e não pelas suas vontades, não pelos seus desejos, não pelas suas paixões? Não adianta você ter muita fé e essa fé não ter essas características. Você ter muita fé e não ter virtude nela, não ter conhecimento, não ter domínio próprio, vai tornar você uma pessoa cega, um religioso cego, que só vê aquilo que está perto, e que por isso irá fatalmente tropeçar, sem consolidar o seu chamado, sem consolidar a sua vocação. Como é que está a perseverança na sua vida? Você tem acrescentado perseverança à sua fé? Tiago diz que aquele que
não persevera, é semelhante às ondas do mar, que são levadas pelo vento. E ele diz: não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Não receberá. Por mais que você tenha fé, se você não tiver perseverança, se você não tiver estabilidade, constância, se você não tiver uma decisão de lealdade, de não se desviar do seu propósito, de apesar de você querer outras coisas, apesar de você desejar outras coisas, mas você perseverar, porque você tem o domínio próprio, e você persevera naquilo que é o compromisso, a vontade de Deus para a sua vida. Você tem acrescentado piedade, fraternidade, amor à sua fé, para que ela não seja apenas uma declaração vazia, para que a sua fé seja realmente algo que esteja incrementada pelas obras, onde você flui no amor, onde você flui no cuidado, onde você flui no carinho, onde você flui no zelo, na manifestação do amor de Deus para as outras pessoas. Somente com essas qualidades, essas virtudes fluindo na sua vida, você será um cristão produtivo. Você será um cristão que realmente está disposto a perseverar, a ser operante no reino de Deus. Não pense que ser operante é ficar postando na internet coisas contra as atitudes dos outros, contra a fé dos outros, contra a forma de pensar dos outros. Isso não é operosidade. A operosidade é aquilo que você faz e que vai produzir para o reino. Isso é apenas fruto de uma cegueira que nos faz enxergar perto, onde coamos mosquito e engolimos camelos. Que o Senhor Jesus possa nos conscientizar disso nessa noite, através dessa palavra. Portanto, eu faço esse apelo a cada um de vocês, assim como Pedro apelou à igreja naquele tempo. Empenhem-se ainda mais, queridos, para consolidar o chamado e a eleição de cada um de vocês. Empenhem-se para que na vida de vocês cada uma dessas qualidades estejam plenamente operantes, e assim vocês experimentarão dessa vida, esse zoe de Deus, essa vida absoluta, plena na presença do Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele veio para que você tenha vida, e vida com abundância, o zoe de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Senhor, porque Tu és aquele que já nos capacitou com essa fé, e que pela Tua palavra, pelo Teu divino poder, o Senhor já nos deu tudo do que necessitamos para essa vida de piedade, por meio desse conhecimento que o Senhor nos tem trazido para a Sua glória, para a Sua virtude, Pai. Por isso, nessa noite, que essa palavra possa ecoar nos nossos corações, que nós possamos, Senhor, nos empenharmos para produzir cada uma dessas virtudes nas nossas vidas, para, Senhor, fazer com que a nossa fé ganhe robustez através do nosso empenho. Deus, implementando a nossa fé, cada uma dessas qualidades, Senhor, cada uma dessas virtudes que o Senhor tem colocado, tem requerido de nós. Que haja um empenho na vida de cada um de nós, uma convicção, Senhor, de que o Senhor é aquele que já nos capacitou para que nós pudéssemos assim viver, Pai. Que haja virtude na vida de cada um dos meus irmãos, conhecimento, domínio próprio, Senhor, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Deus, que essas qualidades estejam presentes na vida de cada um, através do esforço individual, Pai, para que eles possam assim viver e consolidar o seu chamado, consolidar a sua eleição, para que eles possam, Senhor, não tropeçar, mas que tenham visão de águia e possam enxergar além, Senhor, da turbulência, além das circunstâncias. Que a perseverança, Senhor, seja coroa na cabeça de cada um deles, para a glória e para o louvor do Teu nome, em o nome do Senhor Jesus.
que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus estudos, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Então vá viver uma semana de empenho. Quando falamos de empenho, nós falamos de algo que tem um custo para nós. Não pense que será fácil, não será fácil. Mas lembre-se, remoam esse texto e lembrem-se que a fé que vocês receberam, ela é uma fé igualmente valiosa, a fé dos apóstolos, dos primeiros discípulos. Lembrem-se de que o Deus, por seu divino poder, já nos deu tudo o que necessitamos para uma vida, para o zoe, uma vida plena e para a piedade. E se empenhe para viver tudo aquilo que a palavra do Senhor diz, que é responsabilidade nossa incrementarmos a nossa fé. E você experimentará o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus.